A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui, querido, mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e você, querido, e sua família são nossos convidados. Então não perca tempo, pega aí esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza, querido, que esse estudo vai ser bênção nas nossas vidas. Aproveito aqui também para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, e como também a toda a família sacerdotal da ADMA. Querido, como o Senhor faz todas as semanas na minha vida e na sua vida, o Senhor ele colocou um tema no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. E esse tema diz o seguinte: tropa de elite celestial. Querido, que tropa de elite celestial seria essa do nosso Deus? Essa tropa celestial é composta por quem? E ela trabalha em função de quem? Então, esse, querido, foi o tema que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você acerca da tropa de elite celestial do Senhor. Mas como nós fazemos sempre, nós vamos estar aqui fazendo o que? Orando, entregando esse momento nas mãos do Senhor para que seja conduzida por Ele, que eu não venha aqui, amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo nesse dia de hoje. E eu acredito, querido, que seja o desejo de Deus também para o seu coração. Então, aí onde você estiver, se você puder, querido, curva a sua cabeça, que nós vamos estar orando. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer por estar na tua presença nesse dia de hoje. Te agradecer também, Pai amado, pelo fôlego de vida que tu nos concede. Te agradecer por todos os livramentos que tu nos tem dado. Muitos passam por despercebidos sem que possamos ver, mas tu estás ali conosco, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo o mal. Quero te agradecer também, Senhor, pelo alimento que tem chegado em nossas mesas, concedidos por ti todos os dias. E te peço, Pai amado, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e que eu não venha aqui falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai amado, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço nesse dia de hoje. E você que está comigo, que você puder, você diga amém. Querido, como o Senhor também sempre faz em todos os estudos que aplicamos, Ele colocou em meu coração, querido, um texto da palavra de Deus para que nós possamos dar seguimento a esse estudo. E esse texto, querido, está ali no livro de Atos, capítulo 12, versículo 11, onde a palavra de Deus diz assim para mim e para você: então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos dar prosseguimento nesse estudo de hoje. Querido, em toda a Bíblia existem várias referências falando sobre anjos. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, sempre vão ter referências falando sobre anjos. Sempre que vemos exemplos de anjos trabalhando em favor dos filhos de Deus, nós vamos ver repletas vezes essas informações na palavra de Deus. E como exemplo que eu quero trazer para você, quando Pedro foi preso por pregar a palavra de Deus, por pregar o evangelho, a igreja fez o quê? A igreja orou por ele. E em resposta ao clamor do povo, à oração do povo, o que o Senhor fez? O Senhor enviou um anjo para libertar o apóstolo Pedro daquela prisão. E o interessante, querido, no momento em que o anjo chegou até aquela prisão, até Pedro, Pedro estava num sono tão profundo que a Bíblia diz que o anjo teve que bater nele para quê? Para despertá-lo. Então veja que coisa interessante, querido. E logo em seguida, o que acontece? As algemas caíram de seus pulsos, a porta da prisão se abriu e o que aconteceu? Pedro foi embora livremente. E com isso que aconteceu na vida de Pedro, nós vemos que quando oramos ao Senhor,
Deus também pode fazer o quê, querido? Enviar um anjo para trazer a resposta das nossas orações, de tudo aquilo que nós colocamos diante dele. Só para que vocês saibam, querido, os anjos eles trabalham no céu e na terra, e embora eles sejam o que? Seres criados, eles nunca morrem. É uma informação importante para mim e para você nesse dia de hoje, quando nós vamos, querido, no livro de Lucas, capítulo 20, versículo 36, Jesus nos falou acerca dessas pessoas que vão para o céu, e como os anjos nunca mais morrerão. E lá nos diz, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E essa palavra, querido, é para mim e para você, quando nós fomos salvos e arrebatados com o Senhor, nós não provaremos mais da morte e teremos uma vida eterna ao lado do Senhor. E como o apóstolo Paulo nos falou acerca da palavra do Senhor, ele nos disse: os anjos têm uma missão especial a cumprir na vida dos filhos de Deus. E aí, querido, talvez você se pergunte: e qual missão é essa que Paulo fala? Essa resposta, querido, está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, aonde nos diz: os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação e como também a vida eterna. Amado, na maioria das vezes, não sabemos o que os anjos estão fazendo, e nem quando eles agem em favor dos escolhidos de Deus. Eles são como que uma espécie de tropa de elite celestial do Senhor, trabalhando em meu e em seu favor. Podemos dizer, querido, que os anjos são agentes secretos de Deus. Eles são os seus servos ministradores que Deus envia para nos proteger, que Deus envia, querido, para nos entregar recado e, às vezes, para nos guiar, os filhos de Deus, no caminho que Deus quer que nós venhamos a seguir, nos caminhos que Deus direciona para a minha vida e para a sua vida. Só para que você saiba, querido, eu e você, nós não precisamos nos envolver com eles, nós não precisamos tentar nos comunicar com os anjos. E por que, querido? Eu e você não precisamos nos envolver com os anjos e não precisamos nos comunicar com eles, porque eles estão apenas, querido, fazendo o trabalho que Deus os chamou para fazer. Irmão Gilson, e quem são os anjos? Essa seria uma pergunta muito interessante para esse estudo nosso no dia de hoje. Querido, os anjos são seres celestiais que servem no reino de Deus em diversas funções delegadas por ele. E quando nós vamos, para depois você ler na sua Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, nos fala acerca disso. Lá nos diz, pois nele foram criadas todas as coisas. Aí diz, nos céus e na terra, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele, pelo Deus Todo-Poderoso, assim como eu e você, e assim também como os anjos. Querido, os anjos existem, sim, queridos, e servem a Deus anunciando a sua mensagem. Ele intervém, querido, no mundo natural, o mundo que eu e você vivemos nos dias de hoje, sobre a ordem de Deus, sobre o comando de Deus. Os anjos, para que você entenda, eles possuem força. Os anjos, eles possuem inteligência acima dos homens, mas eles não têm o quê? Onisciência, eles não têm onipotência, como Deus tem. E em Mateus capítulo 22, versículo 30, nos diz: diferente dos homens, os anjos são imortais, não se casam e não se reproduzem. Então, os anjos, eles já têm essa característica dada por Deus, eles são imortais, eles não se casam e eles não reproduzem como o ser humano reproduz. E devido, querido, aos seus corpos celestiais, os anjos, eles são invisíveis aos olhos humanos, mas o que eu e você precisamos entender que, apesar deles serem invisíveis, os anjos podem aparecer em visões e em sonhos na vida de um ser humano. E aonde nos fala acerca disso na palavra de Deus, quando nós vamos, querido, no livro de Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 13, nos fala acerca disso.
Lá nos diz, nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, um anjo que descia do céu. Isso aqui é Daniel falando, amados, só para que você entenda melhor. Os anjos servem a Deus, assim como um exército destacado, eles servem ao seu comandante. Independente da organização, todos os anjos estão debaixo da autorização do Senhor para fazer o que ele mandar, para fazer o que ele determinar. E apesar da Bíblia, querido, não definir claramente o que uma hierarquia angelical, nós podemos identificar algumas classes de anjos e funções, como o anjo mensageiro, assim como Gabriel, os anjos são responsáveis por anunciarem boas novas e executarem a ordem de Deus no que ele determina. O que ele determina para os anjos, eles vão e fazem. E quando nós vamos, querido, no livro de Gênesis, capítulo 16, a partir do versículo 11, tem uma determinação dada por Deus. Lá diz: disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Querido, nessa passagem está dizendo a Agar que ela terá um filho de Abraão, e este filho terá o nome de Ismael. Uma outra, querida, determinação de Deus que está na palavra de Deus, está ali no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 12. Lá diz: não toque no rapaz. Disse quem? O anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E aí, quando nós vamos em Gênesis capítulo 22, 13, nos diz: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, e foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Querido, quando nós vamos também, para você entender, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 13, também nós temos um exemplo do anjo mensageiro de Deus. Lá diz: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Então, isso aqui foi um mensageiro, um anjo do Senhor, que entregou esse recado a Zacarias. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 19, o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir estas boas obras. E lá diz: acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. Aqui nós já estamos falando de anjos, queridos, sentinelas e guardiões do Senhor, que são os querubins. Quando nós vamos, querido, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 25, ali nos fala sobre a tampa no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança. Eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Quando nós vamos também, querido, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 24, nos diz: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, fazendo o quê? Para você entender, guardando o caminho para a árvore da vida. Outra classe de anjos, querido, que é muito importante nós estudarmos, são os arcanjos. E qual é a função deles? Eles lideram, querido, um exército de anjos, e a Bíblia cita apenas Miguel nesta posição. E nós podemos ver isso, querido, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a profetizar juízo infamatório contra ele. Muito pelo contrário, querido. O anjo Miguel disse: o Senhor te repreenda. Quando nós vamos também, querido, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, nos diz que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram
Outra classe, querido, são os serafins. E qual são a função dos serafins? A função dos serafins, querido, é louvar ao Altíssimo sem cessar e em constante adoração, 24 horas por dia. E no livro de Isaías, querido, capítulo 6, a partir do versículo 2, nos diz: acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 faziam o quê? Voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Irmão Gilson, e qual os nomes dos anjos? Será que a Bíblia fala acerca disso? Querido, dentre milhares de anjos, a palavra de Deus identifica apenas o nome do anjo Miguel e do anjo Gabriel. E, inclusive, querido, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 19, o anjo Gabriel, ele diz o seu próprio nome. Lá diz: o anjo respondeu: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. E aí ele diz a Zacarias: e você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Essa palavra, para que você entenda, querido, fala acerca de Zacarias não ter acreditado no que o anjo Gabriel falou para ele, amando de Deus, que ele e Isabel gerariam o quê? Um filho ao qual deveria dar o nome de João. E o que Zacarias fez? Ele duvidou da palavra de Deus dada através do anjo Gabriel. E com isso, o que aconteceu com Zacarias? Ele ficou mudo durante toda a gestação de Isabel. No Antigo Testamento, querido, Gabriel também apareceu 2 vezes a Daniel. Isso é muito importante nós citarmos aqui nesse estudo de hoje. Quando você vai no livro de Daniel, querido, capítulo 8, a partir do versículo 16, a palavra de Deus diz assim: e ouvi a voz de um homem que vinha de Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. E aí, Daniel diz: quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado, e ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. E quando a gente continua lendo, querido, o anjo do Senhor fala pela segunda vez a Daniel, no livro de Daniel, capítulo 21, versículo 22, e diz a ele: Daniel, enquanto eu vinha, estava em oração. Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. E aí, querido, quando nós vamos no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, nos diz acerca disso. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações. E até então, até os dias de hoje, mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então, esse foi o recado que ele deu a Daniel. E foi também, querido, o anjo Gabriel que avisou a quem? A Maria sobre a sua gravidez, que depois você vai poder ler no seu livro da Bíblia, no Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia, e ele enviou o anjo a quem? A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E como era o nome dessa virgem? O nome dessa virgem querida era Maria. E o anjo fez o quê? Aproximou-se dela e disse: alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Amados, o apóstolo Judas também cita o arcanjo Miguel na luta pelo corpo de Moisés, só para que você entenda.
No livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus nos fala acerca disso. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Muito pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Irmão Gilson, e quantos anjos existem? Seria uma pergunta que cabia dentro do estudo que estamos fazendo aqui hoje. Mas só para que você entenda, querido, a Bíblia não revela ao certo quantos anjos existem. Nós temos apenas o quê? Noção de volume e referências bíblicas, que nos diz que passam o quê? De milhares e milhões de anos. Essa é a referência que a Bíblia nos dá, aonde nós podemos ver no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Lá nos diz: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões. Quando nós vamos também, querido, para você entender acerca disso, da quantidade de anjos, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, que chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Então, aqui, querido, nesse livro de Hebreus também define para mim e para você que não existe uma quantidade exata de anjos, são milhares e milhões de anjos que existem. Irmão Gilson, uma outra pergunta que cabe aqui hoje: quando os anjos foram criados? Quando os anjos foram criados por Deus? Amados, a Bíblia não diz o momento exato em que os anjos foram criados, mas podemos constatar a presença dos anjos desde o livro de Gênesis, quando Deus colocou querubins no jardim do Éden após a expulsar Adão e Eva do jardim. E lá no livro de Gênesis, querido, capítulo 3, versículo 24, diz assim: e havendo lançado fora o homem, aí diz: pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor. Para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Querido, todos os anjos estão debaixo da soberania do Senhor. Guarde isso, como eu e você. Tanto os que permaneceram nele, que permaneceram no céu, quanto os que foram expulsos do seu reino. Todos os anjos estão sobre a soberania e sob o comando de Deus. Uma outra pergunta que cabe, querido, para mim e para você, irmão Gilson: existe anjos malignos? A Bíblia nos diz, querido, que existem anjos bons e anjos que se corromperam. Por quê? Porque Deus criou anjos, Deus não criou anjos maus, Deus não criou anjos malignos. A palavra de Deus nos diz que toda a criação feita por Deus foi boa aos olhos do Senhor. Irmão Gilson, e aonde eu posso ver isso? Depois você vai ler na sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã e o dia sexto. Então a palavra de Deus, querido, diz para mim e para você, no livro de Gênesis, capítulo 1, 31, que tudo que Deus fez foi muito bom. Só para que você saiba, querido, assim como os seres humanos, Deus criou os anjos com livre-arbítrio e liberdade de escolha, como eu e você temos. Mas pasme você, querido, mesmo na presença de Deus e com direito de escolha, o que Satanás fez? Satanás se rebelou contra o Altíssimo, desejando a sua glória e o seu domínio, invejando ser como Deus. O diabo, querido, para que você entenda, com o seu poder de influência, ele enganou a terça parte dos anjos dos céus. Assim como ele enganou a quem? A Adão e Eva, que caíram em pecado por influência do diabo. E só para que você entenda, querido, esses anjos caídos e espíritos imundos, eles foram expulsos do reino de Deus e serão julgados no juízo final, juntamente com o diabo. E aonde você encontra isso? No livro de Judas, capítulo 1, versículo 6.
E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo final do grande dia. Uma outra pergunta, querido, que nos cabe no dia de hoje, irmão Gilson, nós podemos pedir proteção aos anjos? Não, querido, nós não podemos pedir proteção aos anjos, orar, adorar e pedir proteção nenhuma a anjo nenhum. Por quê? Porque isso nos afasta de Deus, isso nos afasta da glória de Deus sobre as nossas vidas. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 18, a palavra de Deus nos diz: não permitam que ninguém tenha um prazer numa falsa humildade e na adoração a anjo, para que isso não o impeça de alcançar o prêmio. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Depois você pode ler no seu livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Então, querido, eu e você não podemos pedir proteção a anjos. Deus é o nosso maior e único protetor, e a palavra dele nos diz acerca disso, querido, no livro de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, você é nascido de Deus, não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não pode nos tocar. Então, o meu e o seu maior protetor não é anjo, não é ninguém, é o Senhor poderoso, o Deus que tem toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E, querido, para que você entenda, se for necessário, o Senhor enviará anjos ao nosso favor. E essa palavra, querido, está no livro de Salmos 91, no versículo 11, para que você depois leia. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito. Para quê? Para que o protejam em todos os seus caminhos. Então é o Senhor Todo-Poderoso que nos protege em todos os momentos das nossas vidas. E entenda uma coisa, querido, anjos assim como nós, assim como eu e você, são criaturas que estão sujeitas ao Criador. Nada podem fazer sem a permissão de Deus. Guarda isso. Anjos são criaturas como eu e você, que não podem fazer nada sem a permissão de Deus. Querido, Deus é o responsável por toda a nossa provisão e proteção. Os anjos do Senhor apenas fazem o quê? Obedecem à vontade do Senhor, obedecem à sua ordem. Uma outra pergunta, querido, que cabe hoje nesse estudo para mim e para você: anjos podem ser adorados? Não, até porque nenhum anjo de Deus aceita ser adorado. Muito pelo contrário, eles apontam toda a honra e toda a glória para o Senhor. E você pode ver isso, querido, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9. Lá João nos dá uma palavra: eu sou João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aqui. Então, aqui a palavra está dizendo que João se prostrou, caiu aos pés do anjo, mas quando nós vamos, querido, em Apocalipse 22, no versículo 9, aí a palavra nos diz: mas ele me disse, quem? O anjo, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Aí o anjo diz para ele: adore a Deus. Então, até os anjos, eles sabem disso, que eles não são dignos de adoração. Toda adoração é dada ao Deus Todo-Poderoso. Querido, Satanás invejou a glória do Pai, e por isso ele foi expulso do seu meio, e já está condenado. Com ele também vão todos os que escolheram o caminho da perdição, da inveja, do engano, e que querem adorar qualquer outra coisa que não seja Deus. Então, querido, hoje nós aprendemos que o reino de Deus é constituído de quem? Daqueles que escolheram amar e adorar a Deus acima de todas as coisas. Amém, querido? Então, esse foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração nesse dia de hoje, querido, para que eu pudesse compartilhar com você. Então, aí onde você estiver,
Se você puder, querido, curve a sua cabeça, que nós vamos estar orando sobre acerca desse tema, elite celestial do Senhor, que são os anjos que o Senhor coloca aqui nessa terra, em meu favor e em seu favor. Então oremos, querido. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse estudo abençoado e abençoador, falando acerca dos seus anjos, acerca desse exército celestial que o Senhor coloca em nosso favor. Muito obrigado, Pai amado, por esse estudo. Que essa palavra possa criar morada em nosso coração. Que essa palavra, Pai amado, possa ser a palavra que os seus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje, para que eles pudessem tomar mais conhecimento acerca dos seus anjos, qual é a função deles e para que eles foram feitos e para quem eles trabalham. Que essa palavra, Pai amado, tenha ido como semente nesses corações férteis dos teus filhos e que essa palavra, Pai amado, possa se multiplicar a 100 por 1. Que esse estudo de hoje, Pai amado, que essa palavra não fique nas nossas vidas apenas no campo da audição, mas que sim, Senhor, que fique guardada em nossos corações para que possamos pôr em prática em todos os dias das nossas vidas. É o que eu te peço, Pai amado. Eu já te agradeço em nome de Jesus. E você, querido, que está comigo, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra linda, que estudo maravilhoso, falando sobre essa tropa de elite celestial do Deus vivo e todo-poderoso, querido. Pode ter certeza que o Senhor, Ele se agrada muito de você estar aí até esse momento, investindo tempo no conhecimento da palavra, para que você possa aplicar no seu dia a dia da sua família, para que você possa, querido, aprimorar o seu conhecimento da palavra. Deus se agrada muito dessa sua atitude, querido. Então pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, querido. Eu tenho certeza que tem dezenas, centenas e milhares de pessoas como eu e você que estão precisando de um estudo como esse, entender acerca dos anjos do Senhor, desse exército celestial que trabalha em nosso favor. Então, querido, pegue esse link, compartilhe aí nas suas redes sociais, que eu tenho certeza que tem dezenas, centenas e milhares de pessoas que precisam dessa informação. Amém? E hoje nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Nós ficamos ali na Rua Taúba, número 75, na Rua da Vigole, na Rua do Mototáxi. E você, querido, e sua família são nossos convidados. Então não falte, nos faça uma visita, que eu tenho certeza, querido, que tem uma palavra da ADMA, da parte de Deus, que vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida da sua família. Amém? Um beijão no seu coração. Querido, que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma semana abençoada, um mês abençoado e um ano abençoado na presença do Senhor, com toda a sorte de bênçãos e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, se você puder, você diga amém.